Bom dia, pessoal. Quantas vezes você já virou para você e disse: Deus, por que está acontecendo isso comigo? Ah, eu não pedi para nascer. Ah, por que acontece isso? Que Deus é esse? Que Deus que cria o ser humano para sofrer, certo? Todo mundo, creio que todo mundo já fez essa pergunta, independente de qual religião que veio, né? Eu teria gravado aí um vídeo aí que tava dando 3 horas, né? Teria gravado um vídeo que tava dando 3 horas de duração, abrindo um pouco mais a nossa mente sobre o conceito de Deus. E esse vídeo ficou grande pra caramba, rapaz. E eu teria gravado num lugar que eu queria e tudo, iluminação, meu microfone. Só que eu acho que qualquer criador de conteúdo vai saber, vai entender o que eu tô querendo falar. Às vezes você transmite uma mensagem num vídeo, aí depois de um tempo você pode fazer uma versão melhor, certo? E eu pensei que 3 horas de vídeo ia ser 3 horas muito extensas, né? Creio que ninguém se interessaria, e até mesmo porque é cansativo, né? Então eu decidi fazer todos os meus vídeos de forma mais natural possível, porque quem busca pela verdade, quem busca pelo conhecimento, né? quem busca pela melhoria de sua vida, no decorrer aí do seu caminhar, você entende que o caminho é árduo e duro, né? Não é um caminho bonitinho, um mar cheio de rosas. Então, quem vai chegar até o final desse vídeo aqui é quem realmente quer entender mais sobre Deus, sobre você, certo? Utiliza aí o silêncio. E eu fico refletindo muito, né, sobre Deus, sobre as coisas, sobre a minha vida também, né? Eu sou uma pessoa cristã, tá, pessoal? Eu sou uma pessoa cristã, mas eu vejo Deus totalmente diferente do que as demais pessoas. E isso me faz ter um norte melhor sobre a minha vida, sobre o que eu quero, sobre o que eu faço, sobre aquilo que eu quero trazer para minha vida, sobre as minhas decisões, sobre aprender a controlar meus desejos e tudo mais, minhas emoções. E que antes eu depositava tudo nas custas de Deus. Antes eu depositava todas as minhas responsabilidades, todos os meus fracassos, todas as minhas decepções, minha dor, tudo nas costas de Deus. Tudo nas custas de Deus. E minha vida nunca andava, eu nunca mudava, porque toda vez que acontecia algo, Deus, por que isso está acontecendo, sabe? Ou às vezes, ou eu reclamava de Deus, ou eu falava, simplesmente está acontecendo isso porque é plano de Deus, certo? Na Bíblia fala que nós temos o livre arbítrio, perdão se eu estiver falando errado, mas também na Bíblia fala que nós escolhemos o que nós plantamos. A gente começa a ver pelo lado de que quando nós trazemos mais para a realidade, a nossa percepção de Deus, de nossa vida, ela muda completamente. Tudo muda completamente quando nós realmente olhamos para a realidade, sabe? Então eu comecei a trazer Deus mais para a realidade, sem historinha, sem nada de grande, como que eu posso falar? Coisas fora do nosso cotidiano de hoje em dia, né? Não é coisas caindo do céu, não é o mar se abrindo, essas coisas. Pode ter acontecido, não sei. Mas Deus pra mim, ele começou a fazer efeito na minha vida quando eu trouxe ele pra minha realidade, certo? Quando eu comecei a encarar a minha vida de forma que eu falei, ou eu aprendo a viver, ou eu vou sempre estar vivendo uma vida ruim, certo? Eu falei assim, não, eu preciso mudar. Eu procurei Deus, sabe? E
nessa procurar de Deus, eu me decepcionei muito, porque eu procurei algo que eu, na verdade, procurei um Deus para eu depositar meus problemas nele e que ele resolvesse meus problemas, certo? Aí eu li aquele capítulo da Bíblia que fala: buscai o Senhor e ele acrescentará todas as outras coisas. Eu busquei, aí eu pensei: é só eu ir pra igreja e tá tudo certo, Deus vai resolver minha vida, né? E aconteceu muito pelo contrário, né? Eu depositei, deixei de fazer as coisas e minha vida, sem um certo controle, já fui perdendo o tempo da minha vida, né? Fui me decepcionando muito. E como qualquer outra pessoa, nós procuramos Deus num momento que nós vemos que precisamos de mudança, nós precisamos de um refúgio, né? Então nós vamos com muita intensidade, nós vamos com muita confiança. E nós acabamos nos decepcionando. Então eu falei: não, só que tem um negócio no meu coração que eu falei assim: não, Deus existe, eu não posso desistir de Deus. Porque eu vejo tantas pessoas de sucesso, tantas pessoas felizes, e elas falam de Deus. Eu tô falando de pessoas de sucesso, eu tô falando de pessoas literalmente felizes, paz no coração, pessoal. Eu tô falando de gente rica, não, né? Eu tô falando de gente rica, eu tô falando de pessoas de sucesso mesmo, que tem uma vida até mesmo rica, mas que ela é feliz com a riqueza dela. A riqueza dela foi fruto aí do trabalho digno e tudo mais. Então eu falei assim: não, tem que existir um Deus, tem que existir. E ao longo da minha vida, eu passei por muitas coisas, eu sofri muito, principalmente pessoas que, em nome de Deus, né, a gente acaba confiando mais nas pessoas que utilizam o nome de Deus. E isso me trouxe muita depressão, muito questionamento: por que Deus, né, por que Deus permite isso, já que é um Deus que quer o nosso bem, por que Ele permite que a gente passe por isso, certo? Aí você vai para um lado você vai escutar. Eu sempre fui uma pessoa, sempre não, né? Depois que literalmente fui compreendendo Deus na minha vida, eu fui abrindo mais a minha cabeça para eu entender o ser humano, as coisas, né? Para escutar as pessoas. E eu fui para um lado, eu escutava: Deus faz isso porque precisa provar que o bem vence o mal. Não, mas uma pessoa precisa sofrer, precisa passar por coisas, né? Quem aqui tá feliz em ter câncer? Quem aqui quer ter câncer para provar que Deus existe? Ninguém, certo? Então eu falei assim: não, isso para mim não bate com a realidade, isso não bate com, sabe? Não é coisa lógica, né, pessoal? Porque Deus faz coisas impossíveis em nossa vida, certo? Então eu falei assim: não, então vou tirar o termo lógico, mas eu falei assim: não é o que eu tô buscando, não é o que bate com a minha realidade. Eu jamais vou achar que uma pessoa quer sofrer para provar que Deus existe, não. Eu tenho certeza que as pessoas querem ser felizes e utilizar essa felicidade, falar que Deus tirou elas desse lugar, sabe? É assim como eu estou fazendo aqui. Eu estou gravando um vídeo, pessoal, num momento da minha vida que não tá tão legal, sabe? E assim como qualquer outra pessoa, né? Porém, antigamente eu questionava Deus, o que é isso? Não, eu bati de frente com Deus, falava: não, eu não pedi para nascer para ficar sofrendo, certo? Por que tem que ser eu? E aí por aí vai. Então eu era muito indignado, né, com essas coisas. Mas foi nessa indignação que me levou a realmente buscar, querer entender Deus, querer, sabe? Porque, né, eu sofri tanto na mão das pessoas que falavam em nome de Deus, né? E eu me perguntava: não,
por que isso? Como que Deus permite uma pessoa que fala dela ferir a outra, certo? E ao longo do tempo eu vim me decepcionando muito em busca de Deus. Porque eu falei assim, não é possível que um Deus desse tem que fazer isso, não, para provar a existência dele. Ou se você não fizer algo que não está de acordo, ele vai pro inferno, vai para aquele lugar, não. Aí eu comecei a dizer, não, Deus não pode ser isso. Foi quando eu comecei a falar assim, não, eu preciso estender meu conhecimento de Deus, sabe? E é quando a gente vai procurando conhecimento de Deus, a gente vê muita coisa, né? Mas só para voltar aqui um pouquinho aqui da parte aí sobre a indignação com Deus, que eu quando eu era mais novo, eu tinha um irmão que ele entrava tinha um site, né? Eu tinha um site mais pesado e ele mostrava ali, né, pessoas que era seguidores de Deus. Eu não lembro se era seguidor de Cristo ou se era apenas seguidor de Deus mesmo. E uma outra religião, né, matando essas pessoas, sabe? Dessa forma. E aquilo doía no coração. Aquilo me traumatizou quando eu era mais novo, certo? E também quando eu era muito mais novo, quando eu era muito jovem também, eu tinha passado por um vídeo no qual uma aldeia de indígenas, se não me engano, eles estavam enterrando uma criança que tinha, se não me engano, síndrome de Down. Eu acho que isso é pesado, tá, pessoal? Então, se você é mais sensível, não escuta essa parte. Pula um pouquinho aí, pula 1 minuto pra frente aí. Eles estavam enterrando essa criança viva. E depois eles pegaram a enxada e... com a criança no buraco. Porque nas tradições deles, eu acho que pessoas que nascem com essas anomalias, para eles era maldição, né? Maldição de Deus. E aquilo ficou guardado aqui dentro de mim, que eu falei assim, não. E hoje, né, que tendo essas lembranças, eu falei assim, não é possível que Deus faz isso, cara. Sabe? E pro outro lado, né, enquanto uns lados fazem isso, o outro lado, na verdade, adora essas pessoas que vêm com anomalias, como se fosse um Deus, né? Então, globalizando tudo, o pessoal fazendo compilado de tudo, juntando tudo sobre a minha vida, eu falei, não, o que tá acontecendo, cara? Então isso me trouxe muita confusão, né? Então, aí eu comecei, não, preciso saber quem é Deus. Não é possível que Deus assim, não é essa bagunça toda, mas essas contradições tudo. Um Deus de amor causa guerra, um Deus de amor, né? Um lado fala de amor, o outro fala de justiça, ou às vezes o mesmo lado fala de amor e justiça, só que aí essa justiça ela é de acordo com a sua santidade, mas todos nós sabemos que santidade é algo que a gente tem que buscar, ser pessoas melhores, né? Ser pessoa boa. E se a gente forçar demais as coisas, a gente acaba pressionando tanto que a gente faz coisas piores, certo? Então eu falei assim, não, eu preciso procurar a verdade, né? A Bíblia está falando, e quando a gente procura a verdade, ela nos liberta. E procurar a verdade, pessoal, ela te traz muito efeito, né? Você tem que ter muita maturidade para isso mesmo, certo? Porque quando você quer buscar realmente Deus, você tem que sair daquele ciclo. Você, infelizmente, me desculpa aí as doutrinas, mas você tem que sair das doutrinas. Você tem que, assim, não é sair, pessoal, mas
você tem que olhar os outros lados também, porque quando nós falamos de Deus, nós estamos falando de ser humanos também. Aí que as coisas começam a mudar, né? Então, quando eu comecei a buscar realmente a verdade sobre Deus e essas coisas, eu fui pro lado das ciências, né? Eu olhei um pouco do lado das ciências e, né, eu vi que faltava coisa, né? Na ciência ela é muito concreta. Ou você não acredita em Deus, ou você acredita de uma forma que você fica duvidoso, assim, de certas coisas que falam da Bíblia. E aí eu falei assim, não, né? Quem vai pro lado da ciência, se não tiver um pulso firme, acaba virando ateu também, né? Então você tem que ter um pulso firme aí, pessoal. Aí eu falei, não é isso. Aí eu pesquisando, aí veio no meu coração filosofia. Vou buscar Deus em filosofia. Então, na filosofia eu vi que também tinha coisas que não batia muito, sabe? Vários pensamentos diferentes, pensamentos filosóficos e tudo mais, mas assim, não é isso ainda, não tá faltando algo. Então eu retornei para a religião, comecei a reparar a religião de novo, né? Porque eu cresci num lar religioso e tudo mais. E vi aí que eu ficava mais confuso ainda, certo? Então eu falei assim, não, eu preciso fazer algo. E eu lembrei, né, de algumas coisas que Jesus fez. Eu não vou falar aqui agora, como eu falei, eu não quero aprofundar as coisas. Aí eu falei assim, caramba, que sensacional que Jesus fez, né? Eu tenho Jesus, pessoal, como um libertador para minha vida. Mas não é um ser que desceu do céu e... Não. Até porque, se fosse para ser assim, né, um filho de Deus que desceu do céu e morreu por nós e salvou, a gente não precisava de estudar, a gente não precisava de buscar conhecimento, né? Jesus não precisava de ter ensinado tudo que ele ensinou. Era só ele ter vindo, morreu, venceu a morte, venceu o pecado e tudo mais, e pronto, nós tá tranquilo. Mas se você for ver os ensinamentos de Jesus, ele tá ensinando a gente a viver nesse mundo, né? Não só como Jesus, mas como toda a Bíblia. Então eu comecei a olhar Jesus com uma outra forma e a Bíblia com uma outra forma. E isso mudou a minha vida, certo? E eu vi que na Bíblia tem tudo que nós precisamos. E que da Bíblia, que na verdade saiu a ciência, da Bíblia saiu aí a filosofia, que saiu aí a libertação, né? Nós, desse mundo material. Porque eu tenho para mim que a Bíblia ela foi feita através de vários seres humanos, pensadores, utilizados por Deus, pessoas que se dedicarem a sua vida a Deus, e elas foram tendo esse entendimento para escrever os livros para nós, para nos ensinar, certo? Então, isso mudou totalmente a minha compreensão da Bíblia, a minha compreensão da vida, a minha compreensão de Deus. E isso mudou totalmente a minha vida, certo? Eu passei a buscar Deus de uma forma que totalmente mais racional, né? Eu comecei a trazer as coisas de Deus para minha vida, para a realidade, sabe? E eu agindo dessa forma, eu comecei literalmente a mudar minha vida. Eu comecei a ver que, se eu não fazer isso, eu não estou fazendo isso para agradar a Deus, eu estou fazendo isso para eu viver bem. Que o tempo todo Deus quer que a gente vive bem, Deus quer que a gente aprenda, vive em harmonia e tudo mais. Então você começa a compreender os mandamentos, né? Você compreende que a Bíblia foi escrita pelo homem, que passou de mãos de muitos homens, muitas autoridades, muitos governos.
Então tem coisa ali, né, que você tem que ver ali de uma certa forma. Então isso mudou totalmente a minha vida, porque eu passei a viver a minha vida, a seguir alguns ensinamentos, né? Tem muito que aprender ainda. E pelo amor de Deus, pessoal, não é porque eu tô falando de Deus aqui pra vocês, né, que eu sou uma pessoa santa, ou que eu não vou cometer pecado, que eu não sou um ser humano. Porque muitas pessoas, por exemplo, vão pra igreja, vê um pastor falando de Deus, essas coisas, né, e acaba depositando que aquele líder ali, ou não, às vezes até mesmo em outras religiões, né, e também em outros grupos por aí, você acaba depositando ali uma certa confiança, certa admiração, certa santidade numa pessoa que é um ser humano, né? Então a decepção nossa é toda essa, quando nós não compreendemos que a Bíblia veio do ser humano, iluminado por Deus. As coisas acontecem, os grupos religiosos, né, acontecem por pessoas que são iluminadas por Deus, mas que são seres humanos. O ser humano erra, certo? Então, quando eu comecei a ver Deus por esse lado, eu comecei a ver que Deus é muito grande, Deus sabe? Faz todo sentido quando eu falo que Ele é onipotente, onisciente e onipresente. Faz todo sentido. Então, você começa a ver que... O pessoal está fazendo debaixo de uma ponte aqui que é muito bonita. Você vê que as coisas... você trazendo para a realidade e você aplicando isso na sua vida, você não está fazendo para agradar a Deus, você não está fazendo isso por medo de ir para o inferno, mas porque você quer ter uma vida boa aqui, você quer aproveitar isso, sabe? Você não está fazendo isso porque as pessoas fazem muito isso também esperando aí, na esperança de viver aí uma vida melhor lá no céu e tudo mais. Isso é bom, pessoal, isso não é ruim, mas a vida pode começar boa aqui, sabe? Eu tenho isso pra mim. E os ensinamentos que tá na Bíblia ali não é para nos julgar, é para nos ensinar. Ali eu tenho certeza que eu vejo ali os ensinamentos, igual eu falei, tudo, a maior divindade que Deus te deu é de você pensar e raciocinar. Então tudo você tem que questionar, tudo você tem que ver que aquilo serve para sua vida, sabe? Então você começa a literalmente mudar a sua vida porque você tem que mudar. E aqueles ensinamentos ali não é para te julgar, não é para te... Não, é para te colocar numa situação boa na sua vida. E que nós somos seres humanos, certo? Então eu comecei a ter essa percepção de Deus na minha vida. E igual eu te falei, eu tô num momento da minha vida que se fosse antes, eu estaria questionando a Deus, chorando, me engano. E ao invés de eu falar assim, não, levanta aqui, vão cuidar dessa vida aí, vão sair desse buraco, vão consertar esse problema aí. As coisas acontecendo na sua vida, não é porque Deus quer que aconteça para você provar, não. Pelo contrário, as coisas acontecendo na vida por permissão de você mesmo, você se colocou nesse lugar, ou você tem que entender também que você está vivendo com seres humanos. Então muitos seres humanos vão colocar você nesse lugar. Aí você começa a entender muitas coisas, né? Com quem você anda, as coisas que você absorve para sua vida. Então, por isso que Deus fala, né? Buscai o reino de Deus, Ele acrescentará todas as outras coisas em sua vida. Então, quando você acrescenta realmente essa realidade de Deus para sua vida, você começa a filtrar as coisas para sua vida. Você sabe, esse ambiente aqui e tal vai me proporcionar isso, vai me levar a esse resultado. É o que eu quero, é o que eu estou buscando agora,
certo? É uma forma de ver que você começa a literalmente mudar a sua vida. Você não espera que a mudança ela vem de um ser divino que bate em você e da noite pro dia você se transforma. Você começa a ver literalmente uma visão assim espetacular de Deus. Aí você começa a ter mais fé, a sua fé, você não fica duvidando da sua fé, você não fica se questionando por que isso acontece, não. Aconteceu o que? Aconteceu isso. Estou lidando com o ser humano, nem todo ser humano segue os mesmos princípios e tudo mais, então eu tenho que filtrar, certo? Então você vai ficando mais forte. E você fica mais forte, a sua fé ela fica mais madura. E isso traz um resultado, sucesso para sua vida. Você alcança o sucesso para sua vida. Porque você começa a ver que se você ficar esperando o resultado de um Deus, ou as coisas não aconteceu porque você cometeu um pecado, né? Isso está acontecendo porque talvez eu pequei, não sei. Obviamente, pessoal, tudo que você planta, seja bom ou ruim, você vai colher. Mas aí, se você ficar nessa, porque talvez eu pequei, porque talvez lá atrás eu falei um palavrão e agora eu tô cobrando por esse palavrão, ou não sei. Obviamente, pessoal, eu te falei, tudo que a gente planta, a gente colhe, né? Tá na Bíblia isso. Mas aí quando você leva para um outro lado, você começa a ver que é algo, sei lá, talvez espiritual demais, ou talvez uma condenação espiritual. Você para de olhar para o caminho que você deveria olhar e começa a olhar para um outro mundo, sabe? Uma outra realidade, uma outra coisa. Então você desfoca daquilo que é onde que você deveria olhar para melhorar a sua vida, certo? Mas quando você aprende tudo isso, pessoal, quando você aprende a enxergar o caminho, quando você aprende realmente as coisas de Deus, tudo muda. Tudo muda, pessoal. É incrível. Eu fico impressionado como que as coisas mudam. Como que as coisas mudam. E você passa por cima de problemas muito tranquilo, você passa pelos problemas, relacionamentos, financeiro, tudo, você passa por tudo, em cima disso tudo, e você compreende que você pode alcançar seus sonhos, você pode alcançar seus objetivos, você compreende que a forma que você vai procurar alcançar seus sonhos, seus objetivos, vai te trazer aí um certo colhimento lá na frente, né? Aquilo que você planta, você colhe. Então você começa a ver que, se eu buscar o sucesso da minha vida dessa forma, eu vou colher isso, é isso que eu quero. Mas tem outro caminho, tem uma outra opção, é mais árduo, né? É lidar com nós mesmos, é aprender com nós mesmos. Então quando você começa a ter essa visão, você começa a enxergar o seu sucesso, a sua vida com mais clareza. Você vê que você é inabalável. Você tem que ver, pessoal, as coisas em sua vida como um aprendizado, não como um endurecimento de coração, não como um castigo, sabe? Muitas vezes nós olhamos para a vida como um castigo, mas não é isso. Então quando você começa a ver a Deus e as coisas como um ensinamento, você muda a sua vida. Você começa a aproveitar todos os momentos da sua vida. Tá ruim, eu tô aprendendo, certo? Eu tô aprendendo. Se tá difícil, calma aí. Se eu errei, calma aí, vou aprender. Não é se automutilar, se autocriticar, se autoferir. Não, calma aí. Tá aprendendo. Utilize isso para sua vida, para você aprender, certo? Aí você vê que as pessoas que passam minha vida me machucou, independente, seja aí uma sociedade de empresa, seja relacionamento pessoal, amizade, família, você vê que muitas das vezes essa pessoa, né,
é ela que não teve o compreendimento e tudo mais. Você começa a aprender, você começa a perdoar as pessoas mais fáceis, você começa a ver que o problema, sim, tem solução, mas ou outras vezes você tem que se afastar mesmo, né, independente de quem seja, afastar assim de uma certa forma que te deixa aí com uma sabedoria a mais aí de você buscar conhecimento aí para talvez no futuro você poder ajudar essa pessoa. Então você começa a ter um entendimento que te deixa inabalável para sua vida. Você começa a ter um entendimento que você não encontra em outro lugar, certo? Hoje nós estamos vendo uma sociedade muito descontrolada, na verdade, né? Não busca realmente um conhecimento de Deus, ou até mesmo buscou e se frustrou e não teve forças para continuar e ir mais a fundo. Então, quando você aprende tudo isso, você começa a ter uma visão totalmente diferente da vida, totalmente diferente de tudo. E a sua vida transforma, você se sente mais forte, você tem objetivos, você começa a ter mais força de continuar, porque você vê que o problema tem solução, você perdoa as pessoas mais tranquilo, você não desiste, né, de seguir em frente, de ser uma pessoa melhor. Você não tem que ser rígido, você não tem que pegar as coisas e se travar, se bloquear, porque você já passou por isso, porém agora você está mais forte. Não, você tem que aprender, porque você passando pelas coisas difíceis, você aprende. Quando você aprende, você absorve conhecimento para você seguir, até mesmo para passar isso para frente. Então, não é questão aqui, não é ser forte, é você absorver conhecimento, aprendizado, certo, né? Porque tem muitos aprendizados aí pela internet que também vai te ensinar a levar para o mau caminho. O resumo disso tudo, pessoal, é que busca a Deus em primeiro lugar e tudo na sua vida vai ser acrescentado, certo? Erramos, pecamos, temos vários desafios, mas se você olhar, pessoal, todas as pessoas de sucesso, elas passaram por coisas também, elas passaram por muitas coisas, mas se você for olhar bem, as pessoas de sucesso ainda que continuam felizes, elas buscaram o conhecimento de Deus, certo? E no geral, pessoal, pode ser sincero com você, no finalzinho do vídeo aqui, para ser sincero com você, Deus é só um. Tem inúmeras religiões, inúmeras interpretações, né? Inúmeras pessoas falando sobre Deus, mas Deus é só um. E vai depender de como que você olha Ele, de como que aquilo que você quer para sua vida, certo? Lembrando que aquilo que você planta, você colhe. E no final disso tudo, pessoal, as coisas más, ela cai, e um dia ela vai morrer, ela vai ser esquecida. Porque ninguém quer ficar lembrando de coisas más. Apesar de que nós, seres humanos, a maior parte da vida, lembramos disso, certo? Aí nisso você entra naquela coisa, né? O que você planta na vida da pessoa? Momentos felizes ou momentos mais que marcam? Eu sou muito feliz, eu lembro muitas coisas boas na minha vida, assim como eu lembro das más também, mas eu prefiro lembrar das coisas boas. Então você começa a expandir sua mente, o seu conhecimento, você começa a buscar Deus de verdade. E você começa a compreender o que é realmente Deus. E a sua vida começa a transformar de verdade. Então, eu poderia ter gravado isso em um vídeo aqui, num ambiente legal, tudo bonitinho, mas eu estou gravando aqui agora porque eu consigo expressar aí, eu consigo mandar uma mensagem para vocês do fundo do meu coração. Porque se tem uma pessoa que já reclamou, que já brigou com Deus, está aqui. Mas quando eu comecei a compreender de verdade, eu vi que Deus é incrível. Obviamente, nós somos seres humanos, Deus nos deu a capacidade de interpretação, de entendimento, e isso nos traz vários e inúmeros fatores, estilo de vida diferente, passagem diferente de vida. Cada um começa a compreender que, opa, minha vida não é igual a da outra, o outro que compreende Deus é uma forma diferente, mas tudo tem que voltar para um só, que é Deus. Se você for buscar Deus, sempre lembra que buscar um Deus que te deixa feliz, que te deixa bondoso, que te deixa livre para você tomar suas decisões, mas que sejam decisões certas e sábias, que amem o próximo, te ensina a viver em sociedade, não te exclui, não te isola, e que não faça que você faz mal para outras pessoas.
tá bom? Fiquem com Deus. Tenham uma excelente final de semana.